Boa tarde, irmãos. Que bom esse encontro na segunda-feira à tarde. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Convido a todos nesse momento que possam se preparar para a nossa prece inicial nos nossos trabalhos, que possam se colocar de maneira mais cômoda, que possam fechar seus olhos e fazermos uma oração junto, pedindo a espiritualidade maior que possa envolver a todos nós nessa energia de amor, de paz, de concórdia. Que os bons espíritos possam nos conduzir nessa tarde, usando como ferramenta para levar a mensagem de conforto, de despertamento, de luz. Que a espiritualidade maior derrame sobre todos nós bênção de amor, de saúde, de paz. Que possamos elevar os nossos pensamentos para estarmos na mesma sintonia, que possamos vibrar um pelo outro, trabalhando nessa energia de amor, que possamos derramar sobre todo o planeta energia de cura, que possamos modificar essa atmosfera do nosso planeta, trazendo sentimento, apesar da dificuldade, de alegria e boas vibrações, que possamos emanar em cada canto a paz, a harmonia, a concórdia, que possamos estar bem. Então assim, com a permissão da espiritualidade maior, com a permissão dos espíritos mentores da nossa casa, nós abrimos o nosso encontro dessa tarde, envolvido em muita paz e muita luz. Que assim seja. Boa tarde, gente. Que bom o nosso reencontro em 2021, nessas reuniões doutrinárias. Agradeço a oportunidade sempre de poder estar falando para vocês e vocês estarem participando, assistindo ao nosso canal Jesus e Jacó, que possam aproveitar cada vez mais esses momentos para conseguir afinar mais esse reencontro com a nossa espiritualidade, com cada oportunidade que nós temos. Nesse mês de janeiro, como vocês já sabem, nós estamos estudando o livro Despertar, Nossos Desafios na Transição Planetária. E, em especial, nesse momento estamos trabalhando o capítulo 1, que fala das causas das aflições. E o subitem que eu vou trazer para vocês é muito interessante, que tem muito a ver com o momento que nós estamos passando agora, com o número crescente de infectados com o vírus que está em voga. E o subitem a gente vai trabalhar de uma fala de Chico, que ele não utiliza só para causa das aflições, mas para que nós possamos colocar em todos os momentos da nossa vida em prática. Esse subitem que fala sobre a disciplina não é uma cela, é a chave da porta que lhe permite sair e voltar. E isso é muito importante a gente entender o que é que Chico quis nos trazer com essa frase, porque se nós colocarmos ela em qualquer momento das nossas vidas, iremos perceber que muitas das situações acontecem só pela nossa indisciplina, que muitos têm como uma cela ser disciplinado. Chico nos mostra totalmente diferente, que é a chave da porta que lhe permite sair e voltar. Isso é muito bom, porque nós estamos passando
por essas aflições nesse momento? Será que nós já não poderíamos estar no convívio social novamente junto? Questionamentos. A gente não tem a resposta absoluta de nada. Mas será, se nós fôssemos um pouco mais disciplinados, a situação não estaria diferente? Tem pessoas que se permitem ser indisciplinadas em qualquer situação da vida. Que diz que não gosta de seguir muitas regras, não gosta de se sentir preso, oprimido por nenhuma situação. É só indisciplina por não se perceber. E quando você começa a estudar um pouco mais, você percebe como uma disciplina te ajuda em vários processos, em vários momentos da sua vida. Eu posso tirar um exemplo, eu não sou a pessoa mais disciplinada da vida. Eu até me percebo muitas vezes sendo disciplinador, mas nem em todos os momentos da minha vida eu sou uma pessoa disciplinada. Mas tem situações que a gente consegue aprender cada vez mais. Eu sempre me lembro, quando eu falo de disciplina, me lembro porque Emmanuel disse a Chico que era necessário para a caminhada dele dentro do caminhar espírita cristão. Emmanuel disse que teriam 3 fatores muito importantes e preponderantes na caminhada de Chico. O primeiro fator que ele precisaria ter, que seria a disciplina. O segundo fator, mais importante ainda, que ele deveria aprender, era ter disciplina. E o terceiro, fundamental, ter disciplina. E a gente sabe, como Chico, como vários outros irmãos são disciplinados. Às vezes eu me lembro sempre assim, quando às vezes eu paro, vejo o seu Divaldo, um senhor de mais de 80 anos, 93 se eu não estou enganado, como o seu Divaldo ainda tem muitas atividades, como ele consegue viajar, fazer palestras, estar em vários cantos, sendo um senhor de idade, tendo uma mansão, além de todo o suporte que ele tem. Mas Divaldo tem disciplina. Eu fico olhando, paro, penso na obra que a irmã Dulce construiu aqui. Ela tinha disciplina. Então a gente começa a compreender o que é importante no nosso caminhar, a gente criar disciplina sobre vários fatores. E nesse texto, quando ele fala sobre essa disciplina, ele está no exemplo básico que a gente deve levar para a nossa vida, que é um exemplo que a gente começa a compreender melhor como é que deve funcionar os nossos processos. Tipo, porque algumas pessoas não conseguem cumprir horário em compromissos que elas marcam. E aí não se programam, não param para poder fazer seu cronograma. E Haroldo Dutra, ele fala, tem um subitem que é interessante, que ele fala, para cada imperfeição moral que nós temos, há um sofrimento. E essas imperfeições morais que ele fala são os nossos processos que nós temos, as nossas dificuldades. E ele fala com um exemplo simples, como eu estava dizendo a você, quando você marca um compromisso 7 horas da manhã, o normal é que você se programe, pense, calcule mais ou menos o horário que você vai acordar, o horário que você, o tempo que você gasta para se arrumar, sair, e levando em conta também as intempéries, as situações inesperadas que podem acontecer, para que você costume cumprir com o seu horário. Ele fala exatamente, se a pessoa marca chegar ao trabalho às 7 horas, mas acorda faltando 5 minutos para 7. Em 3 minutos ela se apronta, mas não sabe onde colocou a chave do carro. Faltando meio minuto para 7 ela sai, esquece que são 20 quilômetros que você precisa transcorrer, e aí pega um trânsito. E as pessoas que são indisciplinadas começam a jogar culpa em outras situações. Ah, o trânsito está pesado, tem muito carro na rua, a distância, o carro quebra, mas ela não se programou para isso.
Eu gosto de cumprir horários, eu gosto, e todos que me conhecem já sabem disso, o quanto eu sou um pouco rígido com horário. Às vezes até para alguma diversão eu sou preso ao horário, eu gosto de ter um horário para saber me programar um horário que eu vou sair. Isso é normal e a disciplina nos faz isso. Quando você chega, a gente conhece pessoas que perdem chave com uma facilidade, não sabem onde coloca o celular. Tudo isso, querendo ou não, de uma maneira ou outra, é uma indisciplina que se tem. Porque se você tem a disciplina de você chegar sempre, antes de fazer qualquer coisa, seguir, é meio um ritual. Colocar seu celular, sua chave no mesmo lugar, cumprir alguns roteiros, com certeza você vai encontrar tudo de maneira mais fácil. Eu sempre brinco com as pessoas que eu tenho já quase um toque na minha vida. Quando eu saio, batendo nos bolsos, eu bato nos dois bolsos, um bolso é o celular, outro é a chave, e no bolso de trás da carteira. Então sempre vira e mexe, eu estou fazendo esse movimento de 3 toques, um em cada bolso. Então eu sempre lembro, dificilmente eu saio e esqueço de levar a chave, o celular e a carteira, porque eu sempre estou fazendo esse movimento. Eu sempre, antes de sair, eu gosto de primeiro pensar que caminho eu vou seguir, para não ficar no meio do caminho pensando qual é o caminho que eu deveria fazer. Claro que muitas vezes, a depender da situação, você muda seu caminho, mas eu já imagino que caminho eu devo fazer, que caminho eu acredito que seja o mais rápido, que esteja mais livre. E muitas vezes você tem que mudar, mas pelo menos eu já saio pensando no que irei fazer. Eu não saio ao léu, solto e depois eu deveria fazer isso, não. Eu penso diferente. Foi igual eu sempre falo com as pessoas no início, como você transforma os seus hábitos numa disciplina, numa maneira de agir normal. Na semana passada, conversando, eu estava numa clínica fazendo um atendimento e conversando, uma senhora falou que ficou 8 meses sem sair de casa. Durante todo o período da pandemia, no início do isolamento, ela ficou 8 meses sem sair de casa. Na primeira, segunda saída que ela deu, ela se contaminou com o vírus. Ela já se recuperou e ela estava falando, eu achei interessante que ela disse, talvez as pessoas que saíram mais criou anticorpos melhores. Eu disse, não. Ele disse, a senhora está enganada. E quem precisou sair criou alguma rotina de segurança maiores e já se habituou, se acostumou com isso. Tipo, eu sou uma pessoa que coço muito os olhos e eu me acostumei que eu não devo coçar os olhos e sempre me lembrei que já sempre foi errado você coçar. Mas com essa questão de estar usando muito álcool, estar tocando nos lugares, eu faço hoje o que é o mais certo, que é sempre passar uma manga da camisa nos olhos e nunca mais com a mão. Eu me habituei a isso, me habituei que todo ambiente, quando eu entro, uso álcool, quando eu saio, uso álcool, então isso já se transformou para mim numa rotina, numa disciplina, quase um ritual que eu faço sempre. Então, no início da pandemia, todas as vezes que eu saía, era muito tenso, era muito preocupante, eu me travava muito. Então, todas as vezes quando eu retornava para casa, eu sentia dores no corpo terríveis, de eu não conseguir voltar a trabalhar logo de imediato no início da tarde, que eu sempre saio, eu resolvo tudo e retorno para almoçar em casa e ficar. E eu não conseguia, se eu não conseguisse deitar, relaxar um pouquinho, porque era muito tenso, era muita preocupação. Com o passar do tempo, foi diminuindo, as preocupações não diminuíram, as preocupações, os cuidados continuaram os mesmos, mas o que é que mudou? É que já se transformou na minha rotina. Então isso já virou um padrão de comportamento meu. Então eu consigo fazer esse movimento de usar álcool, às vezes uso muito mais vezes, a ponta dos dedos despelam. E eu, hoje em dia, já me acostumei também, em todos os locais onde eu posso lavar a mão em vez de usar o álcool, eu tenho feito. Então isso tem ajudado na mão, usar o hidratante no momento que é possível, porque sempre eu estou entrando em um ambiente ou outro, então não é possível usar muito, porque quando eu uso álcool em cima do hidratante não é muito bom, fica muito peguento. Então, mas as oportunidades que eu tenho de lavar a mão, eu tenho feito.
comportamento de não tocar em alguns locais, comportamento de sinalizar as pessoas, de cobrir teclado, essas coisas todas, utilizando essas ferramentas, de usar máscara, que eu já falo com todo mundo onde eu entro, porque eu saio de manhã já com máscara, estou dirigindo no carro sozinho, mas estou de máscara. Às vezes eu me sinto um pouco sufocado com o movimento mais rápido que eu faço, eu esqueço porque, de que falta de ar é essa, aí lembro que eu estou de máscara. Quantas vezes já tive que trocar a máscara várias vezes, por colocar água, sem tirar a máscara, beber água, sem tirar a máscara, e comer alguma coisa, não tirar a máscara, e sujar a máscara, até que trocar, porque já se transformou uma peça que para mim é fundamental estar utilizando. Então, quando Haroldo diz, o nosso desafio é aquele costume que a gente tem que ter e perceber nessas dificuldades, nesse momento, onde está a nossa parcela de culpa na situação por falta de indisciplina. Temos visto que nesse momento, pelas questões das pessoas indisciplinadas, quererem se reunir, estar em aglomeração nos festejos do final do ano, estamos cada vez mais com número crescente de pessoas sendo contaminadas. Por um momento de horas de distração, como alguns falam, de alegria, estão passando por momentos de dores. Exatamente só pela indisciplina. Passamos tanto tempo em nossas vidas, passamos tanto distanciamento, muitas vezes temos a oportunidade de estarmos juntos, mas decidimos não estar com as pessoas, e nesse momento que nós não podemos, é que nós resolvemos estar juntos. Imagina, lugares que você teve a oportunidade de ir, de conhecer, pessoas que você teve a oportunidade de estar junto, e você nunca queria estar. E no momento que você não pode estar, é que você sente vontade de estar. Olha como nós somos. Então, que possamos aprender, que possamos compreender, que possamos ser um pouco mais disciplinados com as nossas atitudes, com a nossa vida, com a vida do próximo, no nosso caminhar. Tudo é questão de você parar, compreender que a disciplina, sim, é ela que vai abrir todas as portas para você. Eu sempre falo, algumas pessoas dizem, poxa, você tem passado esse período todo, graças a Deus, e algumas providências que eu tenho tomado sem se contaminar. Isso é verdade, porque se naquele primeiro momento foi difícil, foi tenso, foi dolorido, principalmente ao corpo e muito à alma, que a gente sabe que a gente sente a falta de algumas pessoas, foi necessário porque me disciplinou, para que nos momentos atuais eu consiga sair e continuar tendo todos os meus cuidados, mas já não é mais tenso, já não é mais tão dolorido, porque já aprendi. E é exatamente aí que a disciplina entra, nesse convite. Como ele disse que é a chave, que é a porta que lhe permite sair e voltar, a disciplina lhe favorece a isso. A disciplina que muito de nós não tínhamos, dessa higienização tão preocupante, com coisas simples na realidade, porque lavar as mãos quando se chega, quando se entra, quando se toca em um objeto, sempre se fez necessário, mas a gente sempre relegava esses detalhes mínimos da vida que era tão importante, e nos dias de hoje a gente percebe que a gente não pode mais fazer isso. Então olha só, voltando a coisas primícias de higiene, que é lavar as mãos, a gente consegue fazer e cada vez mais estar atento para fazer, não deixar passar. O uso do álcool, quantas vezes antes de começar a pandemia, na nossa instituição, nós colocamos o álcool em gel para que as pessoas fizessem, que a espiritualidade já solicitava muito isso, que era um ato de higiene tão simples, tão necessário para quem chega da rua utilizar. Quantas famílias sempre teve essa chamativa de dizer assim, quando você chega da rua, você tem logo que tomar banho, tirar a roupa, não usar, não sentar em cama, não sentar no sofá com a roupa da rua. Olha,
Era uma coisa tão banal que a gente já se fazia antigamente, que algumas pessoas ainda têm, e aí dizem, que chatice e tal. Estamos precisando fazer. Quantas pessoas a gente falava, que chatice, não pode entrar de sapato na casa da pessoa que vem da rua. E hoje a gente faz isso com muito mais frequência, serenidade e tranquilidade, porque a gente compreende a necessidade da gente manter. E a disciplina, realmente, como diz Chico, é essa chave que permite a gente entrar e sair de todas as situações sem essa preocupação que se transformou já normal, que a disciplina nos convidou a ter que fazer. Se você ama o outro, se você se ama, se você respeita, esses são pequenos atos, pequenos gestos que você tem que ter. É o se cuidar da higienização, dos toques, você colabora em muito. Então, se eu amo, se eu sou verdadeiramente um cristão, porque o que é ser cristão? É amar, é respeitar, é seguir os ensinamentos, e ninguém fez melhor do que o Cristo isso. Se eu digo que eu quero seguir, eu tenho que fazer. Se eu tenho pessoas no meu convívio que eu sei que está mais frágil, eu tenho que cuidar. E como é que eu cuido? Às vezes é só simplesmente com distanciamento, é com esse cuidado. Eu saio para trabalhar quase todos os dias, atendo outras pessoas, a companheira está em casa, então eu tenho que ter um cuidado maior, que eu tenho que me preocupar com ela, que não é só comigo. Então é um ensinamento que nos leva a entender as causas das nossas aflições. Então, se eu começo a fazer esse mergulho, entender quais são as causas das minhas aflições. Tem aflições que nós sabemos que são de vidas anteriores, que também foi eu que causei, não é do nada. Mas se as causas são atuais, esse cuidado eu tenho que ter, para não gerar. Lendo um pouco, falando sobre, hoje eu estava vendo, sobre a questão do plantio e a colheita, né? Que a gente sabe, é um ditado que a gente utiliza muito, que os irmãos espirituais sempre nos convidam, que diz o seguinte: o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. E quando a gente para entender isso da colheita obrigatória, você não está colhendo o que você não plantou. O que ele quer sinalizar é que a gente possa fazer uma melhor escolha dessa semente que nós estamos plantando. Então, se eu não quero ser responsável por nada, se eu não quero ser o responsável por algumas pessoas passarem dificuldade, passar por enfermidade, eu tenho que saber a semente que eu estou plantando. Se eu estou me cuidando, se eu estou cuidando dos meus, se eu estou tendo a disciplina de cumprir a recomendação do isolamento, do distanciamento, então eu estou plantando uma semente boa. Então eu não tenho na minha conta qualquer intempérie que aconteça na vida do outro por minha conta. Então eu tenho buscado isso. Então essa é a nossa pequena conversa dessa tarde, para que possamos despertar cada vez mais sobre a nossa disciplina, sobre as causas das nossas aflições e o nosso papel nessa transição. Que possamos ter uma semana envolvida em muita paz e muita luz, saúde para todos, que se cuidem, que possam cada vez mais despertar no outro a necessidade da mudança e da disciplina. Muita paz, até o nosso próximo encontro. E assim, depois dessa nossa conversatória, que possamos ir ao nosso atendimento espiritual. Já convidando aos irmãos que se encontram em tratamento, que possa colocar uma garrafa com água e todos nós um copo com água, para que os irmãos espirituais possam fluidificar.
Se assim desejarem, pode se recolher a um lugar mais silencioso. Se desejar, possam se deitar e fazer o seu convite aos irmãos espirituais para esse atendimento nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos. Mais uma vez, convido a elevar os nossos pensamentos, que possamos agora trabalhar a nossa respiração para entrarmos em harmonia e em sintonia com esses atendentes fraternos. Convido que possam nesse momento ouvir a música, relaxar um pouco e trabalhar sua respiração. Puxando o ar, segurando um pouco e soltando lentamente. Percebendo o seu corpo e fazendo o relaxamento necessário. Respira mais uma vez. Segura o ar e solta lentamente. Ouvindo a melodia e relaxando. Se permitindo a esse contato espiritual. Mais uma vez, relaxe. E agora que estamos mais relaxados, se veja saindo do seu corpo, saindo da sua casa e indo a um lugar mais sereno, mais tranquilo. Nós costumamos dizer que todos os baianos gostam do mar. Então, se veja chegando numa praia isolada, onde só vai estar você e a beleza natural. Veja o mar sereno, tranquilo, areia alva, uma mata circulando e você chegando nesse ambiente lindo de paz. Se permita ouvir ao som do mar, ouvindo a onda lentamente batendo, aquela suavidade que é a água chegando, porque nesse momento é só você e a natureza. Nenhum barulho exterior chega até você. É só a beleza e a contemplação divina de estar num lugar maravilhoso como esse. Caminhe um pouco. Sinta a areia úmida, fria, massagear a sola dos seus pés. Caminhe. Relaxe. Sinta a água chegar até os seus pés. Uma água mais fria, que chega a arrepiar o corpo quando ela toca nos seus pés. E você sente a vibração da água em lhe ajudar. Um banho de mar é sempre um grande passo, onde você consegue se esvaziar e sentir as boas energias da natureza. Ouça o vento batendo nas flores, batendo na mata, batendo nas árvores, nas folhas. Aquele barulho suave que te acalma, que lhe tira do seu momento de ansiedade, de agonia e te leva à paz. Relaxe. Aproveite. Enquanto você faz isso, se torna mais fácil os atendentes trabalhar no seu corpo. Porque ele tem a certeza que você está num lugar de paz. E
E você está se permitindo a se perceber. Então ele consegue trabalhar no seu campo, no seu corpo sutil. Aproveite esse momento do silêncio, esse momento que você se encontra nesse ambiente, a conversar com seu anjo guardião. Ele vai conseguir te ouvir melhor. Fale do que está lhe afligindo nesse momento, mas fale com o intuito só de se esvaziar e não de reclamar do que te acontece. Porque existe uma diferença em se esvaziar e do reclamar. E é o que nós não precisamos fazer agora. Entrar nas nossas queixas, nas nossas lamentações, mas sim, só esvaziar um pouco. E agora que nós já nos esvaziamos um pouco, que já recebemos as bênçãos do alto, vamos nos preparar para retornar ao ambiente onde nós estávamos anteriormente. Vamos voltar, percorrendo o caminho de volta e voltando onde nós estávamos. Que possamos nesse momento voltar a sentir o nosso corpo, sentindo o ambiente onde nós estávamos anteriormente. Movimente um pouco o corpo lentamente para tomar conta novamente de nós mesmos. E agora lentamente que você começou a se movimentar, abre os olhos lentamente e se perceba. E que possamos agora agradecer a esses irmãos espirituais que estiveram conosco, atendendo a essa nossa solicitude. Agradecendo ao Pai Maior por esse momento, por esse encontro. Que possamos a partir de agora estar mais em paz, mais em luz. E assim, meus irmãos, vamos encerrando o nosso encontro dessa tarde, dizendo que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós, e que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme, e nos dê dias de muita paz, de muita luz. Uma boa semana a todas, um beijo no coração, até o nosso próximo encontro.